Direcionado para a turma C, para o terceiro C, certo? Vamos lá então. A gente tem muitos capítulos. Recordar algumas partes que são importantes, que a gente falou lá das nossas bactérias. Relacionado, primeiramente, à parte de morfologia, a gente tem as formas principais que a gente consegue observar, que é Coccus, Bacilo, Spiroqueta, Spirilo, Vibrio. Essas são as formas principais que a gente costuma o quê? Observar, certo? Quando a gente fala forma, é o formato que ela é. Bacilo, formato é coco, é redondinho. Agora, quando a gente fala de agrupamento, é como que elas estão juntinhas, em família, né? Família de cocos, por exemplo. Cocos podem estar agrupados de que forma? Os cocos podem estar agrupados em diplococos, em estafilococos, que é em racimo, certo? Cacho de uva, certo? Em cadeia, a gente fala que é o streptococcus, que é em forma de colar de pérola. Esses são os agrupamentos. Quanto à tinção, lembrando que a gente classifica em gram positiva e em gram negativa. Gram positiva é que tem uma grossa camada de peptidoglicano, uma espessa camada de peptidoglicano. Isso é importante recordar que ela tem uma grossa camada de peptidoglicano. E além do mais, as gram-positivas elas possuem ácido teicoico. Só as gram-positivas possuem ácido teicoico. As gram-negativas, elas têm uma fina camada de peptidoglicano e elas têm membrana externa e possuem o LPS, que é lipopolissacarídeo, certo? Essa parte que é importante também recordar. Lembrando que é um aulão, não vamos explicar toda a parte que a gente explicou no início. Essas são as principais diferenças das gram-positiva e gram-negativa. E claro, na tinção, né, que as gram-positivas se coram com cristal violeta, coloração roxa, certa? Ou morada. E as gram-negativas se coram de rosa, vermelho, que o principal tinção aí é a fucsina, certo? Lembrar que algumas estruturas que as bactérias elas são importantes da parte de morfologia que a gente falou também, né? Qual, por exemplo, qual seria a função dos flagelos? Movimentação, igual nessa imagem aí vocês conseguem observar, que é dar movimento principalmente para a bactéria e, e ser também uma estrutura antigênica também, os flagelos. Algumas bactérias possuem cápsula. Qual a função da cápsula diretamente? A função da cápsula é para a bactéria em si, para nós, de importância é o quê? Uma ação antifagocítica, impede que a bactéria seja o quê? Fagocitada. Outra parte que é importante, certo? Pili ou fímbrias, principalmente para a bactéria trocar o quê? Informação uma com a outra, certo? Transferir informação de uma bactéria para outra. Essa parte também é importante. Essa é uma das funções, é uma estrutura que as bactérias têm, os pili, certo? Pili sexual, trocar informação, trocar diretamente informação de antibióticos. Essa parte é importante também recordar, certo? Ou seja, são partes que são extensas, ou seja, que eu digo que são grandes, que precisa recordar. Esporo, algumas bactérias possuem esporas também, que são o quê? É uma forma diretamente que ela condensa o seu citoplasma e aonde ela consegue diretamente o quê? Sobreviver em alguns locais aonde ela não tem nutrientes ou não é uma boa condição de vida, certo? Em altas temperaturas, baixas temperaturas, algumas bactérias elas são esporuladas, possuem esporos diretamente. Quanto à respiração das bactérias, a gente classifica diretamente microaerófila, que é aquela uma que necessita de baixa quantidade de oxigênio, já alta quantidade já faz mal para ela também, já não faz bem. Então, microaerófila, exemplo de microaerófila é Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, certo? Agora, quando a gente fala de bactérias que são aeróbicas, estrita, é que elas necessitam totalmente de oxigênio. Agora, anaeróbias estrita, que elas não sobrevivem na presença de oxigênio, só na ausência de oxigênio. Agora, quando a gente fala diretamente de bactérias que são anaeróbias facultativas, certo? Aí são bactérias que elas, para elas não faz nenhuma diferença estar na ausência ou na presença de oxigênio, certo?
E durante o semestre a gente foi classificando quais bactérias eram aeróbicas, quais eram anaeróbicas, a morfologia de cada uma delas e a respiração, né, de cada uma delas e também a sua tinção. Isso é importante que vocês se recordem também, certo? Quanto à questão de metabolismo celular, elas podem fazer de forma anaeróbica, que isso daí é totalmente na ausência de oxigênio, elas conseguem fazer o metabolismo. E na presença de oxigênio, a gente fala que é o quê? Aeróbica, o metabolismo delas, a forma delas fazerem o quê? Energia. De certa forma, a gente resumiu o capítulo 1, 3, 5, 6 aqui. A parte de genética bacteriana, os três processos que ela utiliza principalmente para fazer o processo de criar resistência com conjugação, um deles, que é a conjugação, que a bactéria costuma utilizar o processo de conjugação. Conjugação, que é o processo em que a bactéria, através diretamente de uma fímbria, de um pili sexual, ela transfere informação para uma bactéria para outra. Lembrando que plasmídio aí é uma estrutura, é um DNA extracromossômico de forma circular que a bactéria possui. Transdução é a outra forma, que é quando a bactéria ela usa um bacteriófago para transferir informação de uma para outra, e o processo de transformação, que é diretamente o processo pela qual processo de transformação, que é direto o processo onde a bactéria ela capta diretamente um DNA de uma bactéria que já está morta no meio ambiente, de acordo com a sua necessidade, ela acaba englobando e aderindo ao seu material genético, certo? Essa parte. Recordando também do capítulo 9, onde a gente falou diretamente dos processos de patogenia, o que seria o quê? A parte quando a gente fala diretamente de exotoxina, não sei se vocês se recordam, e endotoxina, e endotoxina, que é importante que a gente precisa diferenciar. Exotoxinas são o quê? Proteínas, né, que são secretadas pela bactéria, certo? E elas são potentes, são específicas, têm uma boa resposta imunológica. Já as endotoxinas, ela é o quê? O LPS da parede celular das bactérias gram-negativas, certo? Que é liberada principalmente quando a bactéria o quê? Acaba estando morta, certo? É menos potente o LPS, só que o LPS a gente tem que lembrar que ele causa febre e sepsis, certo? E lembrar que as endotoxinas elas estão relacionadas diretamente com as gram-negativas, certo? Enterotoxinas são o quê? São proteínas que vão causar, são toxinas também que vão causar diretamente lesão aonde? Nos nossos enterócitos, enterotoxinas a nível gástrico, certo? Seguimos então. Vamos lá então. Agora a gente vai falar o quê? Vamos falar de forma geral das nossas bactérias, as que são mais importantes, as que a gente tem que dar uma ênfase, que são mais comuns no nosso dia a dia, certo? E uma delas que a gente vai falar aqui diretamente é a Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis é uma bactéria anaeróbica. É uma bactéria anaeróbica. E ela tem uma característica, ela é um gram, que a gente fala gram variável diretamente. A gente costuma falar diretamente assim, que ela seria um gram de forma variável, porque não se cora bem na tinção de gram, ela pode aparecer gram positiva ou gram negativa, mas uma das características da Gardnerella vaginalis diretamente é o odor a peixe, certo? Porque ela acaba liberando muitas aminas, e essas aminas são voláteis e dá um cheiro diretamente o quê? De peixe, peixe normalmente o quê? Podre, certo? O pH vaginal também se eleva, maior de 4,5, normalmente pode ficar aí entre 5, 5,5, e ela faz parte o que a gente tem que usar os critérios de Ansel para diagnóstico aqui, certo? Os critérios de Ansel eles são importantes aqui para a gente chegar ao diagnóstico. Lembrando quais são os critérios de Ansel que a gente falou, que muitas vezes, né, joga diretamente KOH, seria um dos critérios que a gente observa aí, o
joga KOH e o odor ele se intensifica muito mais, fica com um odor muito mais forte, a peixe podre, no caso, né? Depois, outra característica que a gente costuma observar aí é o pH vaginal, que se eleva um pouquinho mais, sai de 4,5, vai um pouco mais. Outra característica é o fluxo também, que é bem homogêneo também. E outra característica que a gente observa aí também é que é feito Clui cells diretamente. Clui cells é a presença de bacilos diretamente nas células que são o quê? Epiteliais. Isso é outra característica que a gente também deve levar em consideração da Gardnerella vaginalis, né? Lembrando que ela é uma vaginose, não é uma vaginite, certo? Ela é uma vaginose bacteriana. Vaginite é quando tem um processo inflamatório, e nesse caso, normalmente ela não causa o quê? Esse processo. Então, isso que é importante recordar, certo? Outra que a gente teve aí próximo também, só que aqui ela já sai diretamente de uma anaeróbica, mas passa a ser um aeróbico, é diretamente a Legionella pneumophila, que ela é um bacilo gram-negativo aeróbico, certo? Aqui é um bacilo gram-negativo aeróbico e normalmente, lembrando, ela gosta o quê? Ela é uma bactéria o quê? Que gosta de água, normalmente ar-condicionado, está relacionado com a enfermidade dos ar-condicionados, também é conhecida como enfermidade dos ar-condicionado. E ela causa também em alguns pacientes que a gente fala de febre de Pontiac e pode causar um quadro de pneumonia também, né? Que o paciente pode ter um quadro de pneumonia, que pode ser um quadro onde esse paciente ele vai de pneumonia no caso, certo? No caso, o paciente ele pode chegar a ter febre alta, tosse, que inicialmente pode ser não produtiva, passa a ser produtiva depois, pode ter quadro de diarreia, pode ter confusão mental, certo? São sintomas normalmente de uma pneumonia. E, claro, o paciente precisa o quê? Tratar isso, sim ou sim, certo? E está muito relacionado, quando a gente fala legionela, à água contaminada, de ar-condicionado, chuveiro, cruzeiro, esses são os fatores epidemiológicos principais, porque ela gosta de ficar em locais hídricos. Normalmente aí a gente relaciona muito com legionela. Já na febre de Pontiac, a gente já fala que é um quadro limitado. O paciente ele tem um quadro que de febre, ele tem cefaleia, mialgia, pode chegar até a ter uma faringoamigdalite, mas só que é um quadro autolimitado. Depois aí de no máximo 5 dias, ele já melhorou e não teve um quadro de afetação. Aí a gente chama de febre de Pontiac, que é causado também por Legionella pneumophila. Febre de Pontiac porque ele tem uma febre alta também, certo? Nesse quadro também, seguimos ainda no mesmo material, a gente chegou a comentar um pouquinho sobre a doença de Whipple, que aqui ela está muito relacionada à Toporemia Whipple, que essa daqui é um bacilo gram-positivo, aqui já muda um pouquinho para um bacilo de característica gram-positivo, e uma das características é que ela vem causando essa enfermidade, a enfermidade de Whipple, que é uma infecção, a gente fala de forma muito sistêmica, só que ela tem uma triada clássica que normalmente ela leva o paciente a um quadro de artralgia, diarreia crônica e perca de peso. E um dos achados que é mais comum é que normalmente os pacientes, para diagnóstico aqui, o ideal seria fazer a biópsia intestinal, porque normalmente ela vem parasitando dentro dos macrófagos, né? Dentro dos macrófagos, a nível diretamente intestinal, e ela começa a causar uma atrofia, principalmente nas velocidades intestinal, começa a causar um quadro de atrofia diretamente nas velocidades intestinal. E isso aqui, de certa forma, ela acaba causando um certo dificuldade na absorção de nutrientes. Então, com o tempo, esse paciente ele vai começar a manifestar um quadro que é uma síndrome de má absorção, certo? Ele não vai absorver de forma adequada diretamente os nutrientes, certo? Então, ele começa a ter quadro de diarreia, perca de peso, justamente